E aí, turma? Beleza? Bom, vamos para a nossa segunda parte, que vai relacionar as atividades da apostila associada a esse conteúdo que nós acabamos de ver. Bom, eu fiz um mapa mental aqui, e nesse mapa mental a gente tem um resumo de tudo que foi visto, com exceção dos fenômenos, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, em relação às ondas, nós temos associado à classificação das ondas. Quanto à direção de vibração, as ondas podem ser transversal ou longitudinal. Em relação à natureza, elas podem ser mecânicas, eletromagnéticas. As ondas de natureza gravitacional nós iremos analisar um pouco mais para frente. Em relação à direção de propagação, nós temos as ondas unidimensional, bidimensional, tridimensional. Exemplos de ondas. Por exemplo, o som é uma onda mecânica que necessita de um meio físico, e longitudinal é aquela onde a direção da vibração é a mesma da direção do movimento, que são paralelos. A luz é uma onda eletromagnética transversal, ela não necessita de um meio físico para se propagar, e a direção de propagação é perpendicular ao movimento. Bom, relacionado aos elementos de uma onda, nós temos que a distância entre duas cristas consecutivas que estão em fase, ou dois vales consecutivos que estão em fase também, representa o comprimento da minha onda. Eu posso relacionar essa distância também associada a dois pontos de repouso numa oscilação completa. No caso, deste ponto até este ponto, eu tenho uma oscilação completa da onda. Dentro do estudo, a crista é a maior distância entre a linha central e a parte superior da onda. O vale é a maior distância entre a linha central e a parte inferior da minha onda. A distância entre a linha central e a crista ou vale representa a amplitude da minha onda. Eu acho que com isso a gente consegue dar uma visão geral e resolver os exercícios que estão a vir. Bom, as atividades que nós iremos resolver são as atividades que estão na apostila de vocês. Essas atividades se encontram na página 21 e 22 da apostila. Eu vou colocar as soluções aqui, tecendo alguns comentários, e espero que seja útil. Primeira questão. Classifique as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas. As ondas que os surfistas pegam apresentam características diferentes das ondas estudadas na física. Sim. Por quê? Porque essas ondas que são formadas no mar, elas são geradas a partir da ação do vento. E, devido a isso, elas vão surgir sempre em diferentes direções. Então, ondas geradas no mar são ondas geradas pelo vento, que vão possuir características diferentes das ondas estudadas na física, que estão associadas à vibração de uma fonte qualquer. Então, as ondas geradas pelo mar, elas não vão manter a fonte constante. Logo, a letra A é verdadeira. Toda onda transporta energia, mas somente algumas transportam matéria. Não, isso não existe. Onda não propaga matéria, onda só propaga energia. Então essa opção é falsa. Ondas sonoras podem se propagar no vácuo. Falso. Por quê? Porque onda sonora é onda mecânica, e onda mecânica necessita de um meio físico para se propagar. Falsa. Uma série de pulsos é denominado onda. Essa aí é a definição clássica de onda, tá? Ondas, elas são perturbações formadas por pulsos periódicos. Então ela é verdadeira. Beleza? Então letra A verdadeira, letra B falsa, letra C falsa, letra D verdadeira.
Questão 2. As ondas do som e da luz têm características distintas. Assinale com a letra S o item que representa as características de uma onda sonora e com a letra L o item que representa as características de uma onda luminosa. Bom, vamos analisar. Onda sonora, ela precisa de um meio físico para se propagar. A direção de propagação, ela vai ser sempre igual à direção de vibração. Então, ondas sonoras são ondas do tipo mecânicas e longitudinais. Onda luminosa, ela não necessita necessariamente de um meio físico para se propagar. Então, elas são de natureza eletromagnética. Ondas eletromagnéticas, elas se propagam num meio relacionando a direção de vibração perpendicular à direção de propagação. Logo, ondas eletromagnéticas, tipo a luz, são ondas transversais. Então, qual é a relação que a gente estabelece? A luz, ela se propaga nos meios não materiais, então são ondas eletromagnéticas. A direção de propagação e vibração são perpendiculares entre si, então elas são ondas do tipo transversal. O som necessita de um meio material para se propagar. Elas são ondas do tipo mecânica. A direção de propagação e vibração coincidem, ou seja, são paralelas. Então elas são ondas do tipo longitudinal. Então a luz é uma onda eletromagnética e transversal. Olha lá. E o som é uma onda mecânica e longitudinal. Tudo bem? Dando continuidade. Considere a listagem de ondas citadas a seguir. Então nós temos o infravermelho, raio gama, ondas de rádio, ultrassom, raio-x, ondas luminosas, micro-ondas e ultravioleta. Bom, vamos distinguir um tipo de onda do outro. Infravermelho são ondas do tipo eletromagnética. Raios gama são ondas do tipo eletromagnética. Ondas de rádio também são eletromagnéticas. Ultrassom é uma onda mecânica. Raio-x é uma onda eletromagnética. Ondas luminosas, eletromagnéticas. Micro-ondas é uma onda de natureza eletromagnética. E o ultravioleta também de natureza eletromagnética. Quanto ao critério de classificação das ondas em mecânicas e eletromagnéticas, verifica-se, que entre elas existe uma única onda mecânica. Sim, a única onda mecânica que eu tenho naquela listagem é o ultrassom. A resposta é a letra A. Tudo bem? Questão 4. Uma onda se propaga numa corda homogênea com velocidade de 400 metros por segundo. Sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas é de 25 centímetros, calcule a frequência dessa onda. Bom, o que acontece? Apesar de eu ter a onda se propagando numa corda, eu posso estabelecer uma relação com a equação fundamental da ondulatória. Por quê? Porque foi dada a velocidade de propagação dessa onda na corda e foi dado o comprimento de onda. Observe que ele estabelece uma relação entre a distância de duas cristas consecutivas. Duas cristas consecutivas sempre estão em fase. Então, duas cristas consecutivas estabelece uma oscilação. Dentro dessa oscilação eu tenho o comprimento de onda. No caso, esse meu comprimento de onda passando para metro é de 0,25 metro. Se eu relaciono a velocidade com o comprimento de onda e a frequência, eu estou estabelecendo a equação fundamental da ondulatória. Observe, a distância entre duas cristas consecutivas corresponde ao comprimento de onda. Assim,
o nosso lambda é de 0,25 metros. Aplicando-se a equação fundamental da ondulatória, tem-se que velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Como eu tenho a velocidade de 400 e o comprimento de onda de 0,25, calculo a frequência dividindo esses 400 por 0,25. Então a resposta nossa é de 1.600 Hz. Por que Hz? Porque a velocidade está em metro por segundo e o comprimento de onda está em metro. Vai sobrar como unidade o inverso do segundo, que é o Hertz. Tudo bem, pessoal? Quinto exercício. Dada uma onda com comprimento de onda de 40 centímetros, calcule o que se pede a seguir. Bom, então nós temos a representação de uma onda transversal nesse sistema de eixos ortogonais, onde é importante fazer a leitura das grandezas nos eixos. Observem que meu eixo horizontal, ele relaciona o tempo em segundo, meu eixo vertical relaciona o comprimento em centímetros. Então, meu eixo vertical determina a amplitude, meu eixo horizontal determina período. Então, observe. Letra A, ele quer o período dessa onda. Definição de período. Período é o tempo necessário para que um corpo execute uma oscilação. No caso, essa oscilação, ela está representada por essa forma de onda, que parte do 0 e vai até 2. Logo, essa minha oscilação, ela demorou 2 segundos para ser realizada, ou seja, o meu período é de 2 segundos. Olha lá, ó, período é o intervalo de tempo necessário para que um comprimento de onda, ou seja, essa oscilação, ocorra. Ou seja, para que uma onda completa passe por um determinado ponto do meio. Assim, segundo a figura, o período vale 2 segundos. Ó, por exemplo, se eu não quisesse determinar o período de 0 até 2, relacionado a esse comprimento de onda, ou essa oscilação completa, se eu quisesse determinar o período relacionado à oscilação completa partindo deste ponto aqui, eu continuo tendo 2 segundos. Porque ó, de 1 até 3 eu tenho uma oscilação completa. De 2 até 4 eu tenho uma oscilação completa. Tudo bem? Bom, letra B. Ele quer a frequência da onda. Acabamos de calcular na letra A o período. Então, para que a gente calcule a frequência, basta calcular o inverso do período. Logo, como o meu período é de 2 segundos, o inverso de 2 é meio. Olha lá. A velocidade de propagação da onda. Como é que eu calculo essa velocidade de propagação? Eu relaciono o produto do comprimento da onda e sua frequência. Foi dado no enunciado que o comprimento de onda é de 40 centímetros e a frequência foi calculada aqui de meio Hz. Só que esses 40 centímetros a gente tem que transformar em metro. Então eu posso ter 0,4 metros multiplicado por meio. Logo, a velocidade de propagação dessa onda é de 0,2 metros por segundo. E a amplitude da onda? Bom, a amplitude está relacionada à distância da linha central com um vale ou uma crista. No nosso gráfico nós vimos que o eixo vertical nosso, aqui ó, ele estabelece uma distância vertical entre vale ou crista de 50 centímetros. O sinal negativo aqui é para indicar a inversão da fase. Então, no nosso caso, a amplitude desta onda é de 50 centímetros ou meio metro. Observem que a amplitude corresponde à distância entre a linha central da onda e uma crista ou um vale. Beleza? Sexto e último. A ilustração a seguir representa o movimento de uma onda transversal. Bom, o gráfico está representando
essa onda transversal, que está representando essa onda transversal, nos traz como informação eixo horizontal, medida de comprimento, porque está em centímetro, e eixo vertical também medida de comprimento. Então agora eu não posso calcular período utilizando as informações do eixo horizontal. A unidade não bate. O período está relacionado ao tempo, é segundo. No eixo horizontal meu aqui, eu estou relacionando unidade de comprimento. Então o que eu posso usar como base de informação no eixo horizontal? Eu posso calcular comprimento de onda. E no eixo vertical? Eu calculo a amplitude. Então, no caso, determine o que se pede. A amplitude da onda. Bom, como nós vimos no exercício anterior, a amplitude é a distância da linha central a uma crista ou a um vale. Observe que é constante, Por que é constante? Porque o pulso gerado aqui é periódico. Então eu não vou ter um aumento de energia para que ocorra uma variação na crista ou no vale. Observe que a distância da linha central até a crista ou até o vale, ela é de 5 centímetros. Então minha amplitude é de 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2, como está na resposta. Joia. O comprimento de onda. Bom, aí eu tenho que analisar como está meu gráfico. O comprimento de onda ele é calculado no eixo horizontal associado à distância que eu tenho na realização de uma oscilação. Observe que se eu for calcular o comprimento de onda associando duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, o resultado sai, mas ele não vai ser um resultado muito preciso. Se eu considerar os pontos de repouso do meu pulso, considerando uma oscilação completa, eu chego à conclusão que este ponto aqui e este ponto aqui, eles representam os pontos médios de 10 e 20 e de 50 e 60. Então eu posso associar a este ponto aqui o valor 15 e posso associar a esse ponto aqui o valor 55. Então essa distância aqui, ela vai representar o deslocamento de 15 a 45, ou seja, o meu comprimento de onda, ele vale 40 centímetros, vamos ver? Olha lá, Sossegado. E por último, a velocidade de propagação, sabendo que o período da onda é de 2 segundos. Bom, eu tenho o período e o comprimento de onda. Não tem problema. A equação fundamental da ondulatória, ela relaciona o comprimento de onda com a frequência. Mas nada impede que eu relacione o comprimento de onda com o período. Por quê? Porque o período é o inverso da frequência. Então, para eu calcular essa velocidade de propagação da onda na corda, basta eu dividir o comprimento de onda pelo período. Então, observe. 0,2 metros por segundo. Bom, com isso, eu concluo essa primeira parte do nosso estudo. Está proposto aqui uma sugestão de atividades, questões 13 a 16 da seção Hora do Estudo. Isso daí está na página 13 a 16, vamos ver, página 38 e 39 do volume 9 de vocês, tá? Bom, como é que eu vou querer que isso seja entregue? Eu vou priorizar o meu e-mail. O jeito que vocês me entregaram as atividades, que se encerram hoje, não se esqueçam, ficou fácil de eu corrigir. Então vocês enviem essas atividades para o meu e-mail, que está aqui na tela, é marioaugustoxavier68@gmail.com. Eu quero que essas atividades sejam entregues até o dia 3 de abril, tá? Vamos continuar mantendo o foco em casa
Qualquer dúvida, me mandem um e-mail, eu respondo a dúvida de vocês. E bom final de semana a todos. Obrigado.